Felipe Luiz se meteu Bruno Henrique punido por 2 anos, Pedrão. Vamos falar sobre isso. Tem Flamengo e Juventude. Pedro titular. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos e minhas amigas. O bicho está pegando. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come, rapaz. Ih, pegou mal, hein? Mas, ó, lá ele. O negócio é o seguinte. Vamos falar sobre o jogo, que hoje tem jogo do Flamengo, tá? O Flamengo, quem sabe, pode botar uma gordura na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante para todos nós rubro-negros, beleza? Transmissão da Pedrão RNTV, te lembrando aqui, daqui a pouquinho eu já estou partindo para o estádio do Maracanã para fazer essa transmissão para todos vocês. O Flamengo é 100% como visitante no início desse Campeonato Brasileiro e agora tenta voltar a vencer no estádio do Maracanã, algo que não acontece há 3 jogos. Pois é, meus amigos. Foram 2 empates, né, contra o Fluminense e contra o Internacional, né, empatou contra o Fluminense no jogo da final do Carioca, empatou com o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro e perdeu, rapaz, pro Central Córdoba na estreia da Copa Libertadores da América no Maracanã. Já havia jogado na Venezuela contra o Deportivo Táchira. Esta será a segunda das 4 partidas de uma maratona de 9 dias que começou no último domingo e termina em Quito, contra a LDU na próxima terça-feira, e o Flamengo defende o posto de líder do Campeonato Brasileiro, beleza? Ao contrário do Flamengo, o Juventude vem bem em casa e chega para o confronto após conquistar sua 2ª vitória no Brasileiro. No último final de semana, a equipe jaconeira, como é conhecido, venceu o Ceará por 2-1 no Alfredo Jaconi e manteve 100% jogando como mandante. Tem um troço naquele estádio lá do Juventude que é impressionante. O Flamengo não vence lá desde 1997, dia 1º de outubro. É um negócio de louco. O grande desafio dos gaúchos é seguir com esse nível de atuação também nos confrontos fora de casa. A equipe faz boa campanha nesse início de competição e está no 4º lugar com 6 pontos. Mas isso não quer dizer muita coisa. É início de competição, o campeonato tá meio embolado, tá meio embana, tem que desenrolar, sabe, carretel de linha? Ali pela 8ª, 10ª rodada, a gente já consegue ver como fica essa situação, beleza? O Flamengo, lógico, continua priorizando o Campeonato Brasileiro, mas pode preservar alguns jogadores visando o próximo jogo, The Next Game. Ah, acertei. Pensou que eu ia errar, né? Contra a equipe do Vasco, né? E depois ainda tem viagem para o Equador, jogo em altitude, 3.850 metros de altitude contra a LDU, aquela coisa toda. Então, essa aqui deve ser a provável escalação da equipe do Flamengo. No gol, Agustín Rossi, o argentino. Na lateral direita, Wesley, zaga, Léo Ortiz e Danilo, meus amigos. Portanto, a dupla Leléo não deve jogar nesse jogo diante da equipe do Juventude. Danilo deve voltar à zaga. Na lateral esquerda, Alexandro. Na meia cancha, Eric Pulgar e Alan. De Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha. E no ataque existe uma grande dúvida. Se começa com Pedro como titular ou com Juninho como titular. Pedrão! Essa história de poupar, negócio de rodízio, é de carne, é de pizza. Meus amigos, eu também acho. Mas olha, você tá tirando o Léo Pereira, você tá colocando o Danilo. Você vai perder o quê? Não vai perder nada. Se der mole, até melhora. E aí eu não tô falando que o Léo Pereira é pior que esse, não, porque o Danilo é muito bom. É muito bom de bola. Tudo bem. Você tá tirando o De La Cruz e tá colocando o Alan. Aí já... Mas, porra, o De La Cruz tem um problema físico
crônico. Se ele ficar jogando, daqui a pouco estoura. Bum! Vai explodir. E aí, meu amigo, aí mesmo que você não vai contar com ele. Todos nós rubro-negros sabemos disso. Você tá tirando o Michael, que jogou na última partida, e tá colocando o Cebolinha. Pô, o Cebolinha jogou pra mim até mais do que o Michael contra o Grêmio. Foi um dos melhores jogadores, sobretudo, que entraram ali na segunda etapa. Você tá tirando o Bruno Henrique e tá colocando o Juninho. Aí cai legal, mas o Bruno Henrique nos 2 últimos jogos não vem atuando bem, apesar de, é verdade, ser um dos artilheiros do Flamengo na temporada, ter sido decisivo na Supercopa do Brasil, no Campeonato Carioca, início de Campeonato Brasileiro, mas, gente, tá aí com alguns problemas em relação a essa situação de apostas. Ele não foi cortado do jogo, a gente vai entrar nesse assunto, mas quem sabe isso pode estar pesando. Agora, vocês vão me dizer que o time com Rossi, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Wesley, Pulgar, Alan, Rascaeta, Gerson, Cebolinha e Juninho não é capaz de vencer o Juventude? Aí vocês estão de brincadeira comigo. É lógico que é capaz de vencer o Juventude. E aí não é desprezando o Juventude. E tem um outro adendo. O Pulgar e o De La Cruz estão pendurados. Se tomarem mais um cartão amarelo, não jogam diante da equipe do Vasco. Será que não estão unindo o útil ao agradável? Tudo bem que o Pulgar está titular. Se ele permanecer como titular, já é certo que ele não joga contra o Vasco. Porque ele adora tomar um cartão amarelo e eu não tenho a menor dúvida que se ele começar como titular, ele não vai jogar contra o Vasco. Eu já estou avisando para vocês aqui antes do jogo. Tá? E eu gosto dele, é porque ele solta a marreta mesmo e volante não tem jeito, né? O aí perde o De La Cruz também, como é que faz isso aí? Como é que vai ficar essa situação? Quem apita é o péssimo. E aí eu não falo de ser humano, não falo da parte pessoal do cara, mas é Matheus Delgado Candançan, de São Paulo, bandeira número 1, Neuza Inês Bach, São Paulo, bandeira número 2, Brígida Cirilo Ferreira de Alagoas, VAR, Rafael Traz, Santa Catarina. Quarto árbitro, Kleber Ariel Gonçalves Silva, tá? Essa é a equipe de arbitragem. Espero que eles façam uma boa arbitragem e que não façam merda no jogo do Flamengo, que deixe o jogo correr, não fique marcando faltinha, porque isso só vai ajudar o Juventude, que já vai começar o jogo fazendo cera. Mas eu não critico, porque quando a cera é a favor do Flamengo e o Rossi fazendo aquele show todo, a gente aplaude, então é a arma dos caras e o Flamengo tem que dar um jeito de furar isso aí, né? Não tem jeito, não é mesmo? Então vamos avançando, pessoal. Flamengo inicia estudos detalhados do terreno do gasômetro. 4 empresas farão estudos técnicos a partir da próxima segunda-feira. O Flamengo contratou 4 empresas especializadas para dar início às análises técnicas do terreno do gasômetro. O objetivo é reunir informações fundamentais para melhor embasamento do projeto conceitual apresentado pela Arena Events e pela Vinews, responsável pelo projeto básico arquitetônico do futuro estádio. Os estudos serão feitos sob a coordenação da Arena E+V e vão priorizar 4 aspectos principais. O mais complexo é a análise da contaminação do solo, que será conduzida pela AECOM e tem duração estimada de 6 meses devido à alta complexidade dos trabalhos. A empresa ficará responsável pela investigação ambiental, a atualização de avaliação de riscos e por definir a estratégia de descontaminação, além de levantar os custos e prazos necessários para a execução dessa etapa de remediação. A Solotestes atuará no levantamento de dados geotécnicos que melhor subsidiarão os cálculos estruturais, a definição de tipologia e refinamento dos... Gente, isso aqui é negócio técnico. Não entendo de
geotécnico, de geofísica, de tipologia. Quem entende, bota aí nos comentários algum geólogo, algum estudante de geografia, né? Eu adoro geografia, negócio de latitude, longitude, altitude, Cordilheira dos Andes, Himalaia. Pô, eu fico nos debates com o Mauro Santana, não porque em lugar tal, o sol da meia-noite, tem a maratona do sol da meia-noite lá na Dinamarca, rapaz, na época do ano. Eu me amarro nesses assuntos, mas daí também entrar e falar aqui com vocês. Resumindo, vão pisar lá no terreno, vão dar uma chacoalhada para ver o que precisa fazer para iniciar a obra. Isso aí que é a situação. Beleza? Vamos lá, pessoal, que tem mais coisa para a gente conversar. Segundo o Clube de Regatas do Flamengo, a diretoria entende que a baixa procura de ingressos para o duelo contra o Juventude nessa quarta-feira tem influência do feriado da Páscoa. Além disso, enxergam que a sequência de jogos no Maracanã, que ainda conta com Vasco e Corinthians, também tem influenciado. Ah, parem com isso, gente. Vocês são pessoas tão inteligentes que estão na diretoria do Flamengo, tão renomadas. E eu não falo aqui com ironia, eu estou falando verdade aqui, são pessoas renomadíssimas que estão na diretoria do Flamengo. Esse jogo contra o Juventude, vou falar, o torcedor médio, é assim que olha. Eu não estou olhando, acredito que um monte de gente... é Juventude, jogo 9h30. E outra coisa, aí no dia tem que acordar cedo para trabalhar, e aí o cara aí tá mais do que certo de que não ir no jogo. Se ele mora longe, ele vai chegar em casa 1h30 da manhã, 2h para acordar cedo. E aí, meu amigo, você tem que incentivar o torcedor a ir no jogo. Como você incentiva o torcedor a ir no jogo? Você abaixando o preço do ingresso. Não tem como nesse jogo você cobrar o que está sendo R$100 no ingresso mais barato do setor norte. Tudo bem que 80 é do setor sul, mas a torcida não pode ficar no norte. E aí cobra R$100. Não dá, pô. Não tem como, pô. É exatamente isso. Tudo já tá jogando contra. Tem Páscoa. Aí o camarada tem que comprar ovo da Páscoa pros filhos, tem que comprar barra de chocolate, o que seja. Aí tem o almoço da Páscoa. Aí tem que comprar as coisas para o almoço da Páscoa. Aí tem a situação do que o cara, 9h30 da noite o jogo, o cara acorda cedo para ir trabalhar. Aí o que acontece? Você não incentiva. Ainda tem o adendo que o ingresso tá caro. Aí, meu amigo, aí a torcida não vai, não tem jeito. Ah, mas o lucro. Rapaz, mando não é só lucro. Manda é lucro, é evidente, precisa lucrar, mas é o ganho técnico dentro do campo com o estádio cheio, gente. Aí não vai abrir o setor leste superior, o setor sul superior, aí fica aquela imagem feia na televisão, vai mostrar lá o setor aberto. Pelo menos é a minha opinião. Mas tudo bem, tá tudo certo. Tudo certo não tá. Mas vamos ver se eles encaixam essa situação aí. Essa diretoria tá acertando em vários aspectos, vários, mas nesse do ingresso eu realmente não concordo, tá? Vamos lá, pessoal. Flamengo avalia retorno de Reinier. Ideia do Flamengo é ter um empréstimo com opção de compra, mas uma compra definitiva não está descartada. Vamos ver. Quem deu a informação foi o Coluna aí. Vamos ver. Bruno Henrique, em publicação na sua conta do Instagram, confirma a presença entre relacionados do Flamengo para o jogo contra o Juventude. Então ele vai para o jogo. O Flamengo, como instituição, já prepara a defesa para Bruno Henrique. Se mobilizando para defender Bruno Henrique, tanto na esfera criminal quanto na desportiva, né? O jogador foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente forçar um cartão amarelo com o objetivo de favorecer apostadores. O clube ainda não foi oficialmente comunicado pelas autoridades e mantém uma postura cautelosa, mas já se organiza para atuar juridicamente. Internamente, a situação é tratada como delicada. Olha aí. Após a divulgação das provas da Polícia Federal e a avaliação de que existe uma grande possibilidade de suspensão por parte
do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. A reação de Bruno Henrique do Flamengo ao indiciamento da Polícia Federal é que o atacante se abalou com os desdobramentos, mas seguirá trabalhando com o apoio do clube. Diretoria não quer antecipar a ausência nos próximos jogos, só em caso do atleta pedir a suspensão. Ou seja, o Bruno Henrique chega lá, bate na porta do Felipe, Luiz Felipe, não tô bem, não vou pro jogo. Ah é? Então tá bom, tudo certo. Aí não vai. Eles, como eu disse no vídeo mais cedo, ele está sendo indiciado. Ele é um suspeito. Ainda não há provas contundentes. Ainda ele não é sequer réu no processo ainda, porque o Ministério Público precisa levar a cabo a denúncia, aí sim para ele virar réu e depois para ele ser julgado, condenado ou absolvido. Então ele sequer é réu ainda. Entretanto, meus amigos, é o que eu falo da tal da burrice, se for confirmado isso aí, porque somando os valores que o irmão, a cunhada e a prima do Bruno Henrique receberam como retorno das apostas que realizaram, chega ao incrível montante de R$ 4.968. Ah, Pedrão, mas você tem que entender que o familiar do jogador não tem... Pai, dá o dinheiro! Então, pega aqui, ó, meu pai, negócio de aposta, toma aqui. Se, lógico, for confirmada a situação que não é veredito ainda. Botei até veredito aí, mas veredito é sobre a escalação do Flamengo. Tá? O Ministério Público do Distrito Federal deve formalizar a denúncia contra Bruno Henrique nas próximas semanas. Aí a situação já começa a ficar difícil. Hein? O atacante foi indiciado pela Polícia Federal por estelionato e fraude esportiva. A expectativa é que a denúncia possa ser formalizada no final de abril e início de maio, para que a Justiça do Distrito Federal decida... se ele for denunciado, aí ele vira réu. Aí ele vira réu, e aí, meu amigo, já fica uma situação mais complicada, apesar dele não ser condenado ainda. Ele virando réu não significa que ele está condenado, ainda precisa passar pelo julgamento. Né? Em entrevista à Rede Globo lá atrás, quando pipocou essa situação na imprensa, ele falou: recebi isso de uma forma agressiva, né? Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre esteve comigo na minha vida, minha trajetória. Desde quando comecei a jogar futebol, nunca foi fácil, mas Deus sempre esteve comigo e eu estou tranquilo em relação a isso, com meus advogados, empresários, pessoas que estão aí nessa batalha comigo. Eu só peço que a justiça seja feita e separar fora do campo com dentro do campo. Eu também. E se o Bruno Henrique for condenado, ele será julgado pela justiça desportiva e pela justiça comum. Tá? Na desportiva, ele pode pegar uma punição de até 2 anos, caso tenha reincidência, banimento do futebol. E na justiça comum, de 2 a 6 anos de prisão e multa. O presidente do STJD já solicitou à Polícia Federal o compartilhamento de informações no caso do atacante. Situação difícil, situação complicada, mas torço para que Bruno Henrique seja inocente. Digo torço, se as provas corroborarem. Ah, mas é ídolo, mas... Infelizmente, tem que receber as punições cabíveis, né, pessoal? Mas vamos ver. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Bruno Negro.